Na aplicação de produtos químicos durante a safra, são diversos fatores que influenciam uma boa qualidade de aplicação. Para falar sobre esse assunto e demonstrar um pouco de boas práticas agrícolas com relação à aplicação, nós estamos aqui no estande da Corteva, na Expo Direto Cotrijal. Vamos conversar com o Jair Magione, que é coordenador de boas práticas agrícolas da Corteva. Então, Jair, o que são boas práticas agrícolas e por que da importância delas na aplicação de produtos químicos? Bom dia. As boas práticas agrícolas, elas são um conjunto de ferramentas que o agricultor precisa utilizar antes, durante e após uma safra. Por exemplo, antes de uma safra, você fazer uma boa palhada, uma boa cobertura para impedir que as plantas daninhas cresçam. Durante a safra, a aplicação de um produto agroquímico é de extrema importância, alguns cuidados precisam ser tomados. E após uma safra, algumas coisas do tipo, por exemplo, a boa limpeza dos equipamentos, o descarte das embalagens. E aqui a gente está com uma prática que é de extrema importância o agricultor observar durante a safra, que é a aplicação do produto agroquímico. Outra conduta de boa prática agrícola também são os EPIs, né, que são utilizados, né? Quais são os cuidados com relação a isso que o produtor ou o aplicador deve ter? Quando você vai aplicar o produto agroquímico, você tem que entender quais são os cuidados que você tem que ter com o produto químico, ou seja, consulte a bula, veja o que a bula indica de EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual que ele precisa usar durante a manipulação do produto agroquímico e na hora da aplicação. Então é de extrema importância que o agricultor entenda o que o produto agroquímico necessita para a aplicação e como ele tem que manipular da maneira adequada. Consulte a bula, que é a melhor referência que existe. Jair, aqui vocês estão fazendo uma demonstração de aplicação, né? Eu queria que você então passasse para a nossa audiência quais são os cuidados, né? Eu vi que vocês têm diferentes pontas, né? Com cuidados com relação ao vento, à pressão. Então, eu gostaria que você fizesse essa demonstração e explicasse, então, quais os cuidados necessários no momento da aplicação, também a regulagem dos equipamentos e escolha dos equipamentos a serem utilizados, né? Exatamente. Aqui a gente tem o que a gente chama de simulador de deriva. O que é o simulador de deriva? Ele é um túnel de vento onde a gente consegue controlar, através do equipamento, a velocidade de vento que a gente vai estar colocando, e aí a gente, através de uma pressão, que é a mesma pressão que você vai ter uma aplicação, a gente simula uma aplicação de um produto agroquímico. Aqui a gente está tendo água para simular essa aplicação, e o que a gente faz? A gente coloca, ou seja, troca os diferentes tipos de bicos, de pontas. O que são os diferentes tipos de bicos e pontas? Para cada produto que você está utilizando, você tem que ter um tamanho de gota adequada. E o tamanho de gota quem gera são esses bicos. Você vai aplicar um inseticida, um fungicida, você tem que ter tamanhos de gotas mais finos, porque eles vão fazer a cobertura da tua superfície. Você vai aplicar um herbicida, você tem que ter tamanho de gota maior. Então, isso aqui é o que a gente simula. Como o vento influencia no tamanho de gota, ou seja, você tem que aplicar o produto nessa região. Se você tem um tamanho de gota um pouco menor, o vento vai estar trazendo o produto para fora. Então você não vai ter efetividade de estar aplicando em cima da tua praga, da tua planta daninha ou do teu inseto. Então é de extrema importância você entender o produto que você está aplicando, você entender qual que é o tamanho de gota que você precisa para atingir o alvo e você ter o efeito que você quer, ou seja, combater a planta daninha, combater o inseto ou a doença, e escolher a ponta de aplicação, o bico da aplicação adequado para você ter uma efetividade durante a aplicação. Então é isso que a gente mostra para o agricultor, os cuidados com temperatura, umidade, velocidade do vento, para a efetividade ser maior e ele combater exatamente o problema que ele está tendo na lavoura dele. Eu vi que vocês têm aqui bico de condução de ar, né? Eu gostaria que falasse um pouco mais sobre eles e como é esse funcionamento. Exatamente. Quando você vai utilizar a aplicação de um herbicida, o que você precisa no herbicida? O produto entra em contato com a planta daninha, ele já penetra na planta daninha e já combate. Então, para isso, você precisa ser um tamanho de gota grande. Então, o bico de indução de ar, ele gera tamanho de gotas grandes para você ter uma aplicação efetiva, como eu falei já. E aí você combater realmente a planta daninha. Então, para qualquer tipo de herbicida que você está utilizando, é ideal que você utilize bicos com indução de ar para ter gotas grossas ou superiores, ok? Ok, e Jair, como a aplicação dessas boas práticas agrícolas vão influenciar na rentabilidade do produtor?
Exatamente a forma que nós mostramos aqui. Por que você tem que tomar cuidado com isso? Você tem que atingir o teu alvo. Você tem que combater a planta daninha. Se você está utilizando um tamanho de gota que não é adequado, você vai ter um deslocamento para fora do alvo. E esse deslocamento ele pode te dar dois tipos de problemas. O primeiro está atingindo uma área que não é adequada e o segundo você vai ter perda de produto. Ou seja, o agricultor vai ter uma perda de produto que não está atingindo o alvo. Então é de extrema importância que ele escolha a gota adequada, escolha as condições de aplicação adequada para poder combater o problema que ele está tendo e ter uma efetividade na hora da aplicação. Assim ele vai controlar melhor as pragas, ter uma eficiência maior e, consequentemente, uma rentabilidade maior. Produtividade. Sustentabilidade, produtividade e, no final, uma rentabilidade, que é o que o agricultor está querendo. Tá certo, então. Obrigado, Jair. Foi um prazer conversar com você a respeito de boas práticas agrícolas e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade e venha até nosso estande conversar com a pessoal, com a nossa equipe técnica, entender um pouco mais das ferramentas de boas práticas agrícolas e como elas são importantes.